Bom dia, Everton. Bom dia, Ale. Um abraço, ouvinte ligado na Rádio 98. Achei bom o clássico. Primeiro jogo da final. Tecnicamente não foi tão bom, mas é algo absolutamente normal em final de campeonato, né? A gente está cansado de ver lá na Europa jogos de final de campeonato ou de finais de campeonato que tecnicamente eles caem de qualidade. Porque é normal, os times entram em campo e jogam por resultado mesmo. Ontem o Cruzeiro entrou em campo para reverter uma vantagem que o Atlético começou com ela, uma vantagem de regulamento. O Atlético entrou em campo ontem para manter essa vantagem e acabou o Cruzeiro saindo com êxito. O Cruzeiro conquistou a vitória, 2-1, e a vitória do jeito que a gente fala que acontece em clássico, né? Um clássico recheado de muitas coisas, muitos aspectos e muitas polêmicas. Um Cruzeiro que fez um primeiro tempo com controle absoluto do jogo, absoluto em termos de posse de bola, de volume de jogo, porque o Atlético também conseguiu controlar o Cruzeiro. As ações ofensivas do Cruzeiro foram controladas pelo Atlético, e muito bem controladas, até os 45 minutos do primeiro tempo. Aí num erro de saída de bola, que aliás é uma constante no time do Atlético, é algo que o Rodrigo Santana vai ter que trabalhar nessa semana até o jogo do próximo sábado. O Atlético erra muito passe na saída de bola, e são passes assim, de 1 metro. Não é nem aquele passe de inversão de jogo, um passe mais qualificado para achar um companheiro no ponto futuro, não. É um passe pro cara que tá do lado. O Atlético erra. E o Cruzeiro aproveitou mais uma roubada de bola no campo do adversário. O Cruzeiro tem feito isso muito bem e acabou abrindo o marcador já no finalzinho do primeiro tempo. Gostei do que eu vi do Atlético em relação ao pouco tempo de trabalho do Rodrigo Santana, e gostei muito da entrevista coletiva dele. Muito bem explicativa, elucidativa. Ele falou exatamente aquilo que a gente viu dentro de campo, um Atlético com um esquema tático diferente, e eu não acreditava que ele fosse mudar o Atlético taticamente pelo pouco tempo de trabalho, e ele mudou. E eu não tô sendo oportunista não, eu cobrei muito do Levir não mudar o Atlético taticamente. O Levir só mudava peça. Você não via alternativa tática no time do Atlético do Levir Coupe. O Rodrigo Santana, com 2 dias de trabalho, 48 horas, pouco menos que isso, ele conseguiu mudar, botou o Atlético no 4-1-4-1, e a gente já fala isso há um bom tempo aqui, né? É nesse esquema que eu vejo o Elias render mais, e ontem o Elias jogou bem. Aliás, ontem o Atlético foi melhor do que nos últimos jogos, e o Cruzeiro foi um degrau abaixo do que nos últimos jogos. Talvez por isso tenha dado um equilíbrio maior, achei o jogo equilibrado. Estava aqui olhando os números agora, o jogo foi equilibrado para quem assistiu e foi equilibrado nos números. O Cruzeiro terminou com 56% de posse de bola, como eu disse. Teve mais volume de jogo, mais finalizações certas, 4 para cada lado. Finalizações erradas, 8 para o Cruzeiro, 7 para o Atlético. Então, em números de finalizações, uma finalização a mais para o Cruzeiro. Foram 12 contra 11. Números do Footstats. Então, nos números, o jogo acabou sendo equilibrado, um jogo de muitos cartões. Não foi um jogo fácil para a arbitragem, e o Cruzeiro, que eu não gostei muito no time, o Cruzeiro insistiu muito por um lado só. Você tem um time que tem Robinho, Edilson do lado direito, com Fred dentro da área, e você insiste mais de 40% das suas ações ofensivas só de um lado, só com Egídio, só com Marquinhos Gabriel. Você facilita a vida do adversário. O Atlético, ele teve dificuldade no primeiro, no segundo, a partir do terceiro lance ele não teve mais dificuldade, ele entendeu o jogo do Cruzeiro. Nessa hora o Cruzeiro tem que inverter. Tentamos aqui pelo lado esquerdo, o adversário já viu como é que é o nosso jogo, vamos lá para outro lado. Nós temos muita qualidade pelo lado de lá, e custou acontecer, isso só foi acontecer no segundo tempo. Aí sim o Cruzeiro passa a utilizar também o lado direito. Gostei do Atlético defensivamente e ofensivamente. Eu acho que o Rodrigo Santana vai usar essa semana para trabalhar. Ele se preocupou muito mais em organizar um time defensivamente, até porque o Atlético tinha vantagem, do que ofensivamente, e foi inteligente o Rodrigo Santana. Então, o clássico me agradou muito dentro de campo, apesar de tecnicamente não ter sido aquele jogo vistoso, mas eu repito, final de campeonato é normal, um grande público, muitas polêmicas que nós vamos falar aqui. Calma, torcedor, que daqui a pouco nós vamos falar. Se o Ale quiser colocar a respeito de arbitragem também, influenciou sim no resultado. Aqui ninguém vai ficar em cima do muro e cheio de dodói para falar, só que a gente vai explorar o Bozano, pelo menos eu preferi falar da parte técnica e tática nesse início,
para explorar o Bozano sobre a arbitragem daqui a pouco. Ficou muito claro, né, que houve o problema no pênalti não assinalado, o pênalti do Dedé para cima do Igor Rabelo e o erro do Bandeira, e aí não tem nada a ver com o VAR, o erro do Bandeira no lance que culminou com o escanteio que gerou o segundo gol do Cruzeiro. Ontem a turma tava forçando a barra numa imagem parada no momento do levantamento de bola na área do Cruzeiro. Eu tava impedido. Gente, não força a barra porque não tava. Com relação ao que o Panzi falou da evolução do Atlético, é interessante, né? Não dá pra gente falar que tem influência do Rodrigo Santana. Aliás, eu nem sei se dá pra gente falar ou não, se tem, porque tem. Ele falou na coletiva, a gente vai ouvir daqui a pouco. Ele teve um trabalho só à frente do time. Então, assim, sexta-feira, né, que o pessoal ia fazer academia e acabou indo pro campo, e no sábado que foi uma coisa rápida ali, né? E dá pra escancarar nesse jogo, né, o quanto o Atlético estava sendo mal treinado, principalmente nos lances de escanteio. Lance de escanteio na área do Atlético é um Deus nos acuda que, nossa senhora, parece pênalti pro adversário. Fred fez o gol, né? Foi anulado, mas é um erro de posicionamento, erro de marcação, ninguém é de ninguém dentro da área do Atlético ali, o adversário acaba levando vantagem. E isso a gente vai relembrar uma coletiva do Levi, que ele falou há alguns jogos atrás, que escanteio tem 50% de chance de sair gol. Pelo amor de Deus, hein, gente? Então, assim, a gente vê alguns erros que são de treinamento, né? Que são exatamente de um time que estava mal posicionado, mal encaixado e mal treinado. Então, essa evolução, né, que a gente viu aí nesse primeiro jogo, já demonstrou aquilo que eu venho falando aqui há muito tempo. O elenco do Atlético não é esse desgraçamento todo que o pessoal fala. Vou pegar como exemplo o Igor Rabelo. O Igor Rabelo estava jogando mal, tava falhando e ontem foi um dos melhores em campo. É o preço que o cara paga de jogar num time bagunçado. Então, assim, o elenco do Atlético pode render muito mais do que tava rendendo na mão de um treinador que se preocupe um pouco mais com a parte tática, em desenvolver a parte tática e, né, trabalhar um pouquinho mais isso na cabeça desses jogadores. Pode render mais do que tava rendendo, porque não tava rendendo quase nada, né? Era um Deus nos acuda danado, tanto que a oscilação era gigante. Então, com a semana cheia para trabalhar, acredito numa final aberta ainda lá pro Independência no sábado. Tanto Cruzeiro quanto Atlético, semana cheia, o Mano para corrigir os erros que ele detectou aí nesse primeiro jogo. A gente vai ouvir a coletiva dele também com o Adroaldo. Interessante as falas do Mano sobre o rendimento do Cruzeiro, né? Então acho que espero ainda uma final aberta. O Cruzeiro ainda é favorito, ainda mais que tem a vantagem agora do empate, né? Eu acredito que ainda continua como favorito, mas eu vejo a final um pouco mais aberta, até pela semana cheia que o Atlético tem para trabalhar, viu, Everton? Cruzeiro, Du, você falou aí que o Cruzeiro esteve um ponto abaixo do que vinha demonstrando, mas o Cruzeiro esteve um ponto abaixo porque cansaço, que o jogo não entrou, e se não entrou foi porque o adversário não deixou. O Cruzeiro se precipitou na entrada da área, fez um jogo diferente, ou o Atlético que se organizou um pouco mais e dificultou o jogo, que até então vinha sendo muito bem feito do Cruzeiro? Eu acho que é muito em função do adversário, do Atlético, Everton. A gente tem criticado muito o Atlético aqui nas últimas semanas, né? No último mês, principalmente, e tem um detalhe que as pessoas precisam atentar. A crítica era da parte coletiva. A gente sempre fez questão de elogiar muito aqui a qualidade do elenco do Atlético, o time do Atlético, porque quando você critica o rendimento de um time, é porque você sabe que ele pode apresentar mais. E a gente sabe disso em relação ao Atlético. E ontem o Atlético melhorou. Eu falei que o Atlético esteve um patamar acima e o Cruzeiro um patamar abaixo. O Atlético acabou dificultando, sim, o jogo do Cruzeiro. O Cruzeiro teve dificuldade. Na defesa também, vocês podem se lembrar que nas últimas semanas eu destaquei como o Cruzeiro dificulta o adversário de entrar na área. Ele obriga o adversário a chutar de fora, a cruzar, e ontem a gente viu o Atlético entrando na área do Cruzeiro algumas vezes, principalmente no segundo tempo. Algo que o Cruzeiro não vinha permitindo outros adversários de fazerem. E a crítica que eu fiz no primeiro bloco
sobretudo no primeiro tempo do Cruzeiro, o Cruzeiro insistiu muito numa jogada. O início foi bom. O Cruzeiro pelo lado esquerdo, levando dificuldade ao Guga, obrigando o Luan a fazer muito mais um papel de defensor, de lateral, de volante, segurando o Egídio, o Marquinhos Gabriel, do que atacando. Segurando o Luan no campo defensivo. Mas a partir da terceira tentativa, o Atlético entendeu e passou a marcar a jogada do Cruzeiro pelo lado esquerdo de forma natural. Não permitindo com que o Cruzeiro tivesse êxito. Tudo bem que o gol saiu por aquele lado, mas já foi no final numa roubada de bola, quando a defesa do Atlético estava desmontada. Mérito do Cruzeiro. Erro na saída do Atlético, demérito da saída do Atlético, mas mérito do Cruzeiro, que dificultou essa saída e obrigou o Atlético a jogar de qualquer jeito e errar a saída. Tem a ação e a reação. Agora, eu acho que o primeiro tempo do Cruzeiro ele devia ter jogado um pouco mais pelo lado direito. Você tem muita qualidade pelo lado direito. Você tem o Edilson, você tem o Robinho e o primeiro tempo os dois apagados. Mas não seria porque nos jogos anteriores o Mano não teria notado que há uma fragilidade pelo lado direito de defesa, principalmente na cobertura do Guga? Eu acho que foi isso. O Mano Menezes começou o jogo em cima do Guga pela fragilidade. Mas a partir do momento que você percebe que o adversário entendeu o seu jogo, o Atlético entendeu que o jogo do Cruzeiro era pelo lado esquerdo, Egídio, Marquinhos Gabriel, que estava segurando o Luan. Então o Atlético não se preocupou mais em mandar o Luan. Olha, eles estão jogando por aqui, vamos ficar aqui que tá tranquilo, o empate é nosso. Era a hora do Cruzeiro inverter o jogo, vai pro lado direito, tenta por lá, dificulta o lado de lá. A hora que o Atlético entender que é lá, volta pra cá. Tem que alternar, e aí acabou facilitando a marcação do Atlético. A crítica que eu faço ao Cruzeiro no jogo. No segundo tempo, o Cruzeiro jogou mais pelo lado direito. A gente ouviu mais o nome do Robinho, a gente ouviu mais o nome do Edilson no jogo, aproveitou mais aquele lado, intercalou mais as jogadas, lado direito e lado esquerdo. Aí você dificulta um pouco a marcação, um pouco mais a marcação do adversário. A crítica que eu faço é permitir que o Atlético tenha entrado mais na área. Também acho que é mérito do Atlético, não é só demérito do Cruzeiro. Enfim, é clássico, as coisas acabam se igualando mesmo, mas o favoritismo acabou sendo colocado ali no resultado final. O Cruzeiro tem um time melhor, tem um time mais equilibrado, tanto que a gente está dizendo aqui, pelo menos a minha opinião, é que o Atlético me surpreendeu positivamente e o Cruzeiro teve um patamar abaixo. Uma rotatividade abaixo do que a gente vinha vendo. E eu não tô falando, acho que nenhum absurdo, porque o Mano Menezes na coletiva foi lá e disse isso. Falou que o Cruzeiro poderia ter rendido mais. Então não acho que eu tô falando nenhum tipo de absurdo, é apenas uma crítica de quem viu o jogo e uma constatação minha. A minha leitura de jogo foi essa. Acho que o placar ajustado ali, o 2-1, ele acaba sendo justo, um empate seria talvez o placar mais justo. Aí colocando também na conta os erros da arbitragem, que depois nós vamos discutir com a presença do Juliano Bozano, não dá para não colocar. Sabe por quê, Everton? Se esses erros tivessem acontecido sem o árbitro de vídeo, eu não estaria aqui colocando, porque foram erros bem... Eu não vi o lance do Igor, só fui ver com replay, sim, câmera lenta. A questão do escanteio, o lance é difícil. Mas tava debaixo do nariz do auxiliar. É muito rápido, gente. No replay a coisa fica mais fácil. E por isso que eu não vou criticar tanto o auxiliar no lance do escanteio, porque pra mim a falha defensiva do Atlético foi maior que o erro do auxiliar, tá? O gol do Léo, uma pane na defesa do Atlético. Todo mundo marcando o primeiro pau e o Léo livre no segundo pau. Ele teve tempo de cair e bater caído e escolher o canto. A gente não pode apagar o erro defensivo do Atlético por causa do erro do auxiliar, que aconteceu. E depois o erro no lance do Igor Rabelo, que pra mim é um lance de VAR, e o VAR tava lá pra ajustar. Por isso eu acho que o empate seria um resultado mais justo, mas se não tivesse VAR, sabe quanto teria sido o jogo? 3-1 pro Cruzeiro. Tem. Por causa do gol do Fred. Teria sido 3-1. Então o VAR acabou ajustando ainda mais o resultado no 2-1. A crítica em relação ao Cruzeiro é essa, a insistência por uma jogada por um lado só do campo. Acho que se tivesse alternado mais os lados no primeiro tempo, talvez teria terminado o primeiro tempo, quando eu acho que o Cruzeiro dominou mais o jogo. O segundo tempo já achei mais equilibrado. Talvez o Cruzeiro tivesse conseguido ir pro intervalo com um resultado melhor. Analisando individualmente, não sei se você concorda comigo, Rodriguinho e Romero bem abaixo do que vinha apresentando. E o Robinho também. Ele não usou o lado direito. Robinho também. Quais foram os destaques do Cruzeiro? Mas o Rodriguinho é porque o Marquinhos Gabriel, só jogava com ele. Rodriguinho é aquela coisa que a gente esperava muito dele, né? Vem numa fase extraordinária. E acho que é o segundo jogo que ele regula pra baixo. Mas aí, mérito do adversário.
pode ser, mas você muda o esquema tático, você sai do 4-2-3-1 pro 4-1-4-1, o Adilson fica marcando a linha, as duas linhas de 4 ele fica entre a linha, ou seja, ele segura o armador adversário. Curiosamente, ontem fez uma boa partida. O Adilson fez uma boa partida. Eu também não entendi a expulsão dele ainda, não vi a imagem. Eu também não. Não sei nem se tem essa imagem. Tirar essa dúvida já. E eu elogiei o Elias aqui, o cara me xingou, até esqueci o nome dele, mas me xingou assim, não é agrediu não, de forma educada. Me questionou, não é xingou não, questionou, desculpa. E eu acho que o Elias jogou bem. Eu também acho que jogou bem. A saída de bola do Atlético tem sido um problema. O Elias errou passe, errou muitos. O Adilson também no primeiro tempo. O Léo Silva errou no gol do Cruzeiro. Agora melhorou muito. E é o que eu falo, o Elias rende em um determinado tipo de esquema. O 4-1-4-1 ele rende bem. Ontem ele melhorou. E a gente vai falar do Atlético, a gente tá no bloco do Cruzeiro. O Alexandre destacou aí a parte individual do Rodriguinho. Mais um grande jogo do Marquinhos Gabriel. Sim. É bom jogador, é titular hoje absoluto do Cruzeiro. Muita gente criticando o Egídio. Mas é porque ele participou demais do jogo. O Egídio participou muito do jogo. Acho que o Cruzeiro insistiu muito. Volto a falar que insistiu muito. E ele acabou errando também. Errando mais. E acho que entre os volantes o Henrique foi o que mais segurou a onda. Mas o Henrique foi bem, mas eu não gostei da partida do Romero, não. Eu acho que o Mano também não gostou, não. Muito nervoso, principalmente. Aliás, os dois amarelados. Aliás, um pedaço do jogo, eu percebi o Cruzeiro muito preocupado em fazer sei lá, enervar o adversário, bater um pouquinho mais, tirar do sério. O time do Cruzeiro é cascudo, né? Pois é, justamente talvez ele por tenha isso. percebido. Aproveitar dessa experiência que os caras têm, exatamente, pra, sei lá, dar uma desestabilizada no adversário. Até porque na final do ano passado isso aconteceu. Sim, né? Funcionou pro Cruzeiro. Com o Otero. E talvez ele tenha trabalhado. Isso é normal, isso é do futebol. Não, isso claro. não é antijogo, não, tá? Claro. Você enervar adversário, um totozinho daqui, isso faz parte do futebol. Quem joga pelada sabe. Até porque quando os argentinos, os uruguaios fazem isso, a gente chama de patinho. E quase deu certo. O Luan tava nervoso. Exatamente. O Mano chamou a atenção na coletiva até para um excesso de valorização nos lances de falta do Atlético. O Mano falou sobre simular para tentar agravar mais a falta e tal, segurar o jogo. Aí ele citou aqui a questão do Vitor ter levado o cartão amarelo mesmo estando perdendo o jogo, mas dar uma segurada na cobrança do tiro de meta e tal. Tudo isso o Mano destacou na coletiva dele. É que o Atlético agora acredita numa vitória simples. E uma vitória simples do Atlético no outro sábado que vem é algo absolutamente normal. Não, sim, uma vitória por uma diferença mínima é algo absolutamente normal. Por isso que eu também tô com você. Se nós não ficamos em cima do muro aqui para o primeiro jogo, onde falamos aqui que o Cruzeiro era favorito, inclusive nós até na nossa brincadeira do bolão aqui, nós brocamos aí no 2-1 do Cruzeiro, já não vejo tanta vantagem, tanto favoritismo assim para o Cruzeiro do jogo de sábado. O Cruzeiro é favorito porque tecnicamente é melhor, porque tem o melhor elenco, aí todo aquele processo de um trabalho de 3 anos e tal, e tem a vantagem do empate. Então não deixa de ter um favoritismo. Mas uma vitória do Atlético é absolutamente normal por uma diferença mínima de gols no próximo sábado. Eu vejo o Cruzeiro ainda como favorito justamente por isso tudo, até pela, né, o Cruzeiro tecnicamente é mais time que o Atlético. O Cruzeiro vem de um trabalho muito mais sólido e a gente fala isso aqui durante o ano. Mas eu vejo uma final um pouco mais aberta do que dessa do primeiro jogo. Que a gente esperava aí ser bem mais díspare a diferença com relação ao que foi. Então tá um pouco mais aberto aí essa decisão no sábado.